Olá, boa tarde a todos e todas. Nós estamos iniciando aí pontualmente o nosso encontro. Enfim, chegamos em Sergipe, né? O nosso nono encontro técnico estadual. A gente está em uma corrida mesmo para alcançar todos os estados e com isso seus municípios, né? A ideia aqui não é atender só as redes estaduais, mas chegar àqueles municípios onde a gente chegaria com muito mais dificuldades, se fosse fisicamente. Então, apesar de estarmos num momento muito difícil da nossa história e ser um momento de muito sofrimento para muitos companheiros ao redor do Brasil inteiro, a gente entende que tudo isso traz também alguns pontos positivos e é neles que a gente se empreende. E um deles é essa possibilidade, né, da gente ter contato, da gente ter agilizado esse processo comunicativo por meio de ambientes remotos. E é nesse sentido que a gente, então, desenvolveu essa série de encontros estaduais. E o nosso desejo é que tenha gente aí de muitos lugares. Eu estou vendo que a Josineide está aí, Mirabel, Rosângela, Marcílio, Divoneide, Vilma, Josiane, Leandro. E aí eu queria que vocês falassem de onde vocês são. Quando vocês interagirem no chat, por favor, coloquem o lugar de onde vocês são. Maria Vilma está vindo aí da Escola Municipal José Ayrton de Andrade, aí em Aracaju. Muito bom, Maria Vilma, bem-vinda. E é muito bom saber que a gente vai ter aqui hoje gente de muitos lugares, né? A nossa ideia aqui, então, é falar um pouquinho de um dos programas de distribuição de material didático mais digamos, que tem um maior alcance em quantidade de crianças atendidas, de escolas, em território atendido, que é o Programa Nacional do Livro do Material Didático. Antes de começar, eu queria apresentar para vocês o nosso convidado Jackson Souza, que é do Tribunal de Contas da União e que vem para cá falar um pouquinho sobre controle com a gente, que nós achamos super importante. A Karine Scotton, que é a nossa coordenadora de redes e que cuida de vocês. Olá, Jackson, bem-vindo. Muito bom tê-lo Obrigado, Mário. aqui. Karina, a nossa coordenadora das redes. E Carlos, Karina, você está por aí? Carlos, dos Correios, que é um grande parceiro no processo de distribuição desses materiais. Então, a gente tem esse conjunto de pessoas envolvidas todas com a política pública, no sentido de termos uma visão do que estamos fazendo aqui, do que está sendo feito aí, de como os trabalhos estão totalmente integrados. E aí, a ideia então é que, oi Karina. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Então, a ideia é que a gente faça um apanhado geral sobre o programa. Na sequência, o Jacques fale um pouco da visão do Tribunal de Contas da União com relação ao programa e a todo esse processo, né? Depois a Karina fala um pouco sobre os nossos cronogramas, sobre as nossas datas, sobre o sistema. Teve uma mudança no portal do FNDE que se integrou ao GovBR. A gente ficou tonto também sem achar as coisas lá, então a Karina achou bom fazer esse caminho para vocês enxergarem melhor quais são os recursos que a gente disponibiliza lá. E depois o Carlos vai falar um pouco sobre o processo de distribuição, o papel dos Correios nisso, o que eles podem, o que eles devem, o que eles não podem fazer. Eu acho que é sempre muito importante essa participação. Digo a vocês que fiquem à vontade para fazer as perguntas que precisarem, vamos tentar responder todas até 5 da tarde, tá bom? A prioridade da gente, inclusive, é responder vocês. Bem-vindo, João Rogério. Bem-vinda. Vânia, lá do Colégio Gil Somado, em Estância, São Miguel do Aleixo. Quem é que é a coordenadora de São Miguel do Aleixo? Marcílio Euclides, muito bom. E aí a gente vai trabalhando junto, tá bom? Agradecer a presença dos meninos aqui e pedir para os nossos colegas Matheus e Edmundo colocarem a nossa apresentação aí do PNLD, por favor. Opa, do começo. O desejo de fazer com que todo esse processo de hoje passe por uma ideia que é cada vez mais comum nos nossos círculos, né? Que é de conexão, né? Então, nosso conceito inicial é de conexão, né? Que a conexão é juntar duas coisas, é juntar algumas coisas e fazer com que elas se conectem de forma equilibrada, que elas sirvam uma a outra, né? E é muito nesse sentido, a Patrícia disse que o som tá bom.
Ótimo, obrigada. E aí a gente precisa, então, olhar um pouquinho para essa conexão. Como é que a gente, enquanto agentes públicos que estamos aqui, vocês aí, e então a gente tem agentes trabalhando desde o MEC, FNDE, tem agentes trabalhando nas secretarias estaduais, nas secretarias municipais, nas escolas e dentro da sala de aula, né? Todos esses são agentes de um processo educacional por onde passa os materiais do PNLD. E aí, para falar sobre isso, eu achei por bem a gente levantar os principais aspectos que envolvem o PNLD, fazer um apanhado geral de como ele se desenha, porque tem muita gente que está há um tempo no PNLD, tem muita gente que já acabou de entrar, né? E aí a gente alinha um pouco esse conhecimento para, a partir daí, por exemplo, as informações da Karina, dos meninos que vêm depois, serem mais úteis, porque as pessoas já têm uma visão geral. Então, eu trago primeiro as diretrizes, ou seja, o que é o PNLD? É uma política pública que se baseia, tem como valor, tem como estrutura, tem como alicerce, né? O respeito à autonomia pedagógica. É por isso que quem tem que escolher o material que vai ser utilizado é o professor e a escola, né? Não daria para o MEC impor que tipo de material vai para a escola, isso seria muito prejudicial, porque quem sabe o instrumento que melhor se adequa à sua realidade, a metodologia e a forma de trabalhar é o professor, né? É a escola. Já imaginou se a gente impusesse uma metodologia? Todo mundo tem que usar a metodologia X para educar. Isso seria muito ruim, né? Primeiro porque na própria educação está muito claro que uma metodologia só ela não faz muito sentido. E muitas vezes ela se adequa muito bem a um indivíduo, mas é que os indivíduos ao redor dele não. Então, tem que se mesclar metodologias. Escolas que defendem metodologias A ou B, elas acabam mesclando alguma coisa, e isso é absolutamente natural, né? E aí, quando se fala em autonomia, a escolha do professor, a decisão é dele, e o trabalho em sala de aula é dele, e o gestor escolar é aquele que representa essa autonomia por meio do registro nos sistemas, por exemplo, da escolha da escola. O respeito a diversidades sociais, regionais e culturais, em um país gigantesco como o nosso, de realidades múltiplas e ricas, é um esforço cada vez maior do PNLD de ter esse reflexo de realidades tão diferentes nos livros didáticos. Ainda não chegamos onde queremos, mas temos certeza que já avançamos muito, né? E aí eu sempre coloco esse exemplo, que é olhando para alguns livros de um filho meu que está na rede privada. Eu compro o livro da área privada, e eu percebo como é muito mais pasteurizado, né? É um olhar de quem está numa cidade grande, numa capital e da região sudeste. Então, fica muito pobre o olhar sobre a dinâmica de um país tão diverso como o nosso, né? A garantia da isonomia, da publicidade e da transparência, por isso que o processo começa com 2 anos de antecedência, que não se compra nada do PNLD que não esteja registrado em um edital prévio. Isso é super importante, por quê? Porque a regra do jogo é lançada para o mercado inteiro. E quem que puder se adequar àquela regra, vai se adequar e vai ter direito de participar, né? E isso garante, é garantido não só por meio do processo de aquisição, como de negociação, como da questão da escolha. Então a decisão fica pulverizada em vários agentes, várias escolas. Não é o MEC, não é a FNDE, não é a secretaria que decide, né? Então o processo, a gente consegue blindar mais o processo, porque essa decisão ela é baseada numa decisão de colegiado, registrada em ata, então isso dificulta mais processos de corrupção, né? O respeito ao pluralismo de ideias, que é justamente essas múltiplas metodologias, múltiplos olhares sobre a realidade, né? Eu me lembro bem que na infância eu tinha um professor de história, por exemplo, que ele adorava datas e rios. E aí a gente ficava decorando datas e rios, datas e rios. E depois veio um professor de inglês, que nem era de história, e que, trabalhando em inglês, ele abordava tanta coisa da independência americana e do processo colonial, e tantos processos assim nos textos dele em inglês, que eu aprendi mais história com ele do que com o professor de história, né? Então, quando a gente respeita esse pluralismo de ideias, a gente permite que o aluno também tenha acesso a múltiplos olhares e ele mesmo perceba qual que é mais interessante para ele, qual que é mais efetivo, qual que é mais, que faz mais significado para ele, e você cresce como um indivíduo mais plural, né? Com um olhar mais global. Respeito à liberdade e apreço à tolerância, que é fundamental, que é um valor constitucional, né? E democrático, e isso são, então, os 5 grandes alicerces do PNLD. Qualquer coisa que saia desse formato não pode ser considerado PNLD, né? Então, isso é muito importante. A segunda coisa que eu queria abordar com vocês é o que o PNLD engloba, né?
A gente tem lá, desde 1937, como vocês viram no vídeo, materiais sendo disponibilizados, aquelas cartilhas, né? Primeiro para a primeira infância ali no processo de alfabetização lá no começo, e depois foi se alargando, conseguiu atender os anos iniciais, depois foi para os anos finais, depois foi para o ensino médio, e hoje atende também a educação infantil. Mas eram materiais sempre impressos, né? E a gente teve um tempo aí de 80 anos para caminhar de um para o outro. Aí hoje a gente tem, por exemplo, materiais de formação para o gestor da escola, para o professor. A gente tem as literaturas todas estão englobadas no PNLD, não sei se vocês se lembram do PNBE, que era o Programa Nacional de Biblioteca na Escola. Hoje ele foi absorvido pelo PNLD, então os livros literários também são distribuídos por meio do PNLD. Nós temos objetos educacionais digitais, que são recursos como vídeos, como infográficos, como joguinhos, que vêm junto do livro do professor para que ele use isso como recurso em sala de aula, né? Só que nesse caso é digital. E nós temos os materiais acessíveis, como o Braille, como o EPUB, que é um livro digital para o aluno cego. Todos esses materiais estão à disposição das escolas e basta constar no censo que vai ser enviado. E, por exemplo, os acessíveis, a Karina vai falar um pouco, tem demandas, lugares específicos para demandar, porque a gente sabe que às vezes o aluno com deficiência, ele muda muito de escola e aí chega numa escola que aquele material não está, o outro material não é localizado e a gente tem ali, então, a possibilidade de a escola mesmo registrar a necessidade disso. Esses materiais, eles são distribuídos da seguinte maneira: em um determinado ano, é entregue para todo o alunado daquele segmento, por exemplo, anos iniciais. No ano seguinte, vai só pequenas reposições de livros que possam ter sido extraviados, estragou, ou desapareceu, enfim, não foi devolvido pelo aluno de forma excepcional, aí vai aquele pouco mais de livro para complementar. E durante os próximos 3 anos será assim, né? Para que no 5º ano, novamente, a gente mande para o alunado inteiro. Isso garante que a gente use o material por mais de um ano, que seria absurdo, um livro na qualidade que nós temos não servir para mais de um ano, e também serve para que a gente tenha, por exemplo, a utilização efetiva de um recurso que é pleno, né? A gente tem livros aí com mais de 20 anos em casa, que são livros que a gente entende que estão com todos os seus recursos físicos preservados. Então não faria sentido a gente jogar 170 milhões de livros todos os anos no lixo e comprar de novo. Isso é fundamental que demore 4 anos. E por que não mais que 4 anos? Porque a gente sabe que nós vivemos em um tempo que 4 anos, muita coisa acontece. Quando a gente ultrapassa essa barreira dos 4 anos, talvez a gente tenha materiais já bem desatualizados para o alunado na escola. Quem tem filho de diferentes idades sabe disso, de uma geração para outra, ou menos do que isso. A diferença de 5 anos de um filho para outro, a percepção, o olhar é outro, a forma de absorver o mundo é outra e o próprio material, ele tem outro discurso, ele tem outra linguagem. Não, mas matemática, por exemplo, não muda nada. Mas a forma com que você apresenta isso para o aluno faz toda a diferença no processo de aprendizado. E aí isso precisa ser atualizado, né? E aí a gente ficaria muito longe dos livros da área privada se a gente não tivesse uma atualização a cada 4 anos, é o meu entendimento. E aí nós então atendemos a educação infantil num ano, anos iniciais, anos finais e o ensino médio. Bom, e aí nós temos, então, um fluxo do programa, que era aqui que eu queria que vocês entendessem como é que o processo se dá. Às vezes a gente ouve muitos questionamentos, muitas perguntas e muitas colocações, até em vídeo, em áudio, que a gente recebe por aí, né, gente? Estamos num tempo do fake news que coloca a situação, a Valdenice está dizendo que o som está ficando mudo. Valdenice, eu acho que é a sua internet, talvez, né? Pode ser isso. E aí a gente ouve muitas coisas assim que não conferem com a realidade. E informação é tudo, né? Então a minha busca aqui é de tentar passar para vocês informações básicas sobre o PNLD. A primeira delas é que tudo tem que ser publicado em um edital. O FNDE e o MEC se reúnem, fazem um edital. As especificações pedagógicas, ou seja, o que tem que ter dentro do livro, é o MEC que determina. E a parte operacional, de como isso vai se viabilizar, de como vai chegar na escola, de que formato vai ter, de que tipo de controle vai precisar passar esses materiais fisicamente, o FNDE determina. Com isso determinado, a gente faz uma audiência pública, apresenta para a sociedade e eles, então, fazem as suas contribuições. E aí, a partir disso, a gente publica um edital, que é o documento, é a lei de cada programa, e aí a gente dá um tempo para que os produtores possam produzir seus materiais de acordo com o que está especificado ali.
e abre uma etapa de inscrição na sequência para que eles possam inscrever seus materiais e fazer o carregamento das suas obras em formato PDF ali no nosso sistema. Depois disso é validado, ou seja, a gente vai verificar se aquele livro tem condições mínimas de ir para uma avaliação pedagógica. Por exemplo, se ele tem todas as páginas, por exemplo, se ele tem a autoria ali escrita direitinho, se tem a versão totalmente descaracterizada, sem nome de editora, sem nome de autor, sem nenhuma identificação de quem é o dono daquilo, porque o avaliador só vai ter acesso a esse, né? Então, tudo isso é verificado e aí vai para a avaliação pedagógica. Na avaliação pedagógica, o MEC cuida disso e olha todas as vírgulas desses livros, todas as páginas que vocês pegarem de um livro didático, passou por a mão de um avaliador. Quem são esses avaliadores hoje? O MEC mantém um banco de avaliadores, que podem ser professores, mestres ou doutores, de rede privada ou da rede pública, que queiram fazer esse trabalho. Então, há uma formação para isso, né? O MEC dá uma formação, e essas pessoas passam a ser avaliadores do PNLD. E é com base nos pareceres desses avaliadores que a obra pode ser aprovada ou reprovada. Se a obra for aprovada, ela passa então para a fase seguinte, que é a análise de atributos físicos. Aí o FNDE cuida disso. O que nós vamos verificar? Se a parte física da obra está tudo ok. Por exemplo, se eu exijo que tem numeração de páginas, se eu exijo que tem índice, se eu exijo que tem utilização de uma cola específica, se eu exijo que tem uma quantidade máxima de páginas, mínima de páginas, isso tudo é verificado ali no momento da análise de atributos físicos. Se a obra estiver de acordo com o edital, então ela passa para a fase seguinte, que é a habilitação. E o que é essa habilitação? É o atendimento do que traz a Lei 8666, que é a Lei de Licitação e Contratos. Ou seja, para vender para a administração pública, esses donos desses conteúdos educacionais precisam ter uma série de características ou comprovações que a gente vai exigir. Por exemplo, tem que ter pago todos os impostos, tem que ter pago, não pode dever nada para INSS, não pode dever nada para nenhum tipo de tributo, tem que estar ok em todas as áreas da administração pública, isso é verificado, com relação à empresa. E com relação à obra, a gente vai olhar de forma minuciosa os contratos com os autores, para ver se está sendo tudo seguido de acordo com a Lei 9.610, que é a lei dos direitos autorais. Estando de acordo com o que consta nas duas legislações, a obra e a empresa são habilitados a terem suas obras colocadas no nosso guia do PNLD, que vocês já conhecem, né? No guia do PNLD, então, tem todas as obras que passaram por todo esse crivo. Então, a gente olhou fisicamente, a gente olhou pedagogicamente, a gente olhou juridicamente, com relação à regularidade fiscal, financeira, tudo isso foi olhado, e aí ela consta, então, no guia do PNLD e é disponibilizado para que a escola possa escolher. Nesse momento está aberto, por exemplo, a escolha do PNLD 21 objeto 1, que são apenas os projetos de vida e os projetos integradores para o ensino médio, né? Para complementar os livros didáticos que já estão lá, mas são projetos que integram essas componentes e não o livro didático que a gente está acostumado em si, né? Esses projetos, então, vão ser escolhidos para os professores e, na sequência, a gente vai fazer uma coisa chamada processamento, que talvez seja algo o mais complexo do PNLD, que é pegar o alunado do censo escolar, porque é o dado registrado por vocês, que é aquele oficial, e fazer uma projeção disso, ou seja, verificar aquele aluno que foi informado ano passado, onde é que ele está hoje, né? E se eu for comprar para o ano que vem, onde é que ele vai estar o ano que vem? Então, a gente faz essa projeção. Sem essa projeção, não dá para comprar o livro, né? A gente tem que saber onde é que o aluno está. Projeta-se o censo e aí pega-se a escolha daquela escola. Por exemplo, da escola... deixa eu ver aqui... Escola Municipal Manuel Jovito de Santana, lá no povoado de Lagoa da Volta, por exemplo. Eles fazem uma escolha lá, os meninos, né? Por exemplo, a Kátia, que é de lá, junto com os professores, fazem a escolha, vamos dizer que lá tivesse ensino médio. Mas nos anos iniciais também fez a escolha, isso foi registrado numa ata, e o gestor guardou essa ata direitinho, colocou no mural lá para todo mundo ver, uma cópia da ata, colocou a ata no sistema e fez a escolha de acordo com a decisão dos professores. No momento que a gente recebe no processamento, a gente vai verificar que essa escola municipal, Manuel Jovito de Santana, escolheu para português a obra X, para matemática a obra Y. E quantos meninos tem no primeiro ano da sala
da escola, e no segundo, e no terceiro. Então, a gente faz nesse processamento esse vínculo, assim, de quantos livros de português do primeiro ano vai para a escola, do segundo ano, e depois o de matemática, depois o de história, de ciência e geografia. Quando esse número é fechado, né, esse grande processamento é feito, aí a gente sabe qual é a quantidade de cada volume dos livros que estavam no guia que a gente vai ter que comprar. E aí a gente senta com as editoras para negociar, é um momento bastante difícil. A comissão hoje de negociação, e por muitos anos no FNDE, ela foi formada por servidores da casa, né? Com alguma rara exceção assim, na presidência da comissão, mas no geral é formada por servidores da casa, e a gente tenta questionar isso, né, de que quanto vale isso para manter o mercado, porque são famílias vivendo desse processo produtivo do PNLD. A gente não pode simplesmente dizer, olha, você produz um material de qualidade, num formato que a gente pediu no edital, com todas as especificações de qualidade, de legalidade, e eu vou te pagar o mínimo porque o dinheiro é público. Não é isso, né? Se fosse assim era até mais fácil, mas não é. É quanto vale aquele material, quanto ele tem de custo, quanto a gente pode pagar no mínimo possível para manter o processo produtivo e a cadeia ali funcionando, né? E aí, ao mesmo tempo, é dinheiro público, então a gente está sempre nessa berlinda entre saber qual é o peso para fazer essa negociação. Tem muito choro sempre choram por centavos ali, mas tem sido muito proveitoso. Assim. A gente entende que temos logrado bons preços, a gente paga, na média, em livros de qualidade superior do mercado, média de 10% do valor do mercado, então eu acho que isso faz muito valer a pena o processo de compra em escala e de negociação assim com muito conhecimento do processo produtivo, então tem dado certo, né? E aí vem a aquisição, então negociamos quem topa o preço, que é aquela primeira opção da escolha, a gente vai negociar primeiro aquela primeira opção, né? Se aquela editora não aceitar o preço, a gente chama a segunda, fala, não, vocês não querem negociar? Então tá, tem a segunda opção aqui que o professor escolheu, a gente vai negociar essa. É por isso que é tão importante marcar a segunda opção. Porque se aquela editora que a escola escolheu, que o professor escolheu, em primeira opção não quiser negociar, ou, por exemplo, tiver problemas na hora de contratar, né, não apresentou um documento, alguma coisa assim, a escola vai ficar com um livro que ela que ela não teve a opção de escolher uma segunda opção ali naquele momento, né? Ela escolheu só aquele livro e não vai ter outra opção. Então, a segunda opção é importante por isso. E aí, com essa segunda, é muito raro acontecer. As editoras geralmente aceitam a primeira opção. Porque elas estão vendendo ali no geral, e aí elas vão tentando negociar e tal, mas eu não me lembro, acho que só uma vez que teve uma escola, uma editora que não aceitou a primeira a negociação, e a gente teve que negociar com a segunda, ou algum caso específico. Por exemplo, no PNLD 19, agora atualização, a gente considerou a mesma escolha do PNLD 19, né, porque foi só uma atualização da obra. Mas teve obra que foi excluída no processo. 8 coleções foram excluídas. Aí a gente teve que mandar outra para a escola. Como a gente já tinha negociado, né, naquele primeiro momento, a gente estava mandando para a escola, então, de forma aleatória. A gente pegou uma outra obra que ficou e mandou de forma aleatória, tá? Mas só para esses casos. E aí, no momento da aquisição, então, a gente contrata essas editoras, elas têm um prazo para produzir. No processo produtivo, a gente vai lá monitorar, olhar como é que está sendo feito, olhar a linha de produção, olhar o maquinário, olhar o pessoal e as instalações, se, por exemplo, está coberto a área onde vai ser postada essa obra, onde vai ser colocada no caminhão, que é onde os correios recebem, se está tudo certo com relação ao invólucro que vai nas encomendas para não molhar, se está a quantidade certa de livro, se eles estão fazendo checagens no meio do processo, tudo isso é verificado. E aí, então, a gente contrata um Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, IPT, para fazer o controle de qualidade desses materiais. Então, ela coleta nesse momento de produção, leva para o laboratório para ver se a gramatura do papel é aquele mesmo. Não sei se vocês se lembram que antigamente a gente tinha lidas de papel jornal, lembra? Que a gente botava o dedo assim no papel e ele já rasgava. E aí era só na rede pública que tinha isso, né? Na rede privada tinha um papel offset. Então, esse controle de qualidade evita que aconteça esse tipo de coisa. Então, quando eu compro o livro na loja para o meu filho, ele não passou por um processo de controle de qualidade, mas o livro do PNLD passou, né? E gera multa, inclusive as editoras têm muitas editoras pagando multa por causa de problemas, que elas têm que corrigir pequenos problemas, coisas mínimas, mas que acontecem, e isso faz com que eles tenham muito mais cuidado no processo produtivo. E aí depois os correios recebem, então, esses materiais, postam,
colocam nos seus caminhões e enviam para as escolas por meio de suas centralizadoras, né? Então, os Correios pegam tudo das várias editoras ao mesmo tempo e vão levando e montando essas encomendas para as escolas ao longo do caminho. Isso é super importante. E aí, durante todo o processo, a gente tem um monitoramento, avaliação disso tudo, como controle de qualidade, como monitoramento na produção, como a visita que a gente faz às escolas. Nós somos muito poucos aqui na FNDE. Nós somos menos de 50 pessoas trabalhando com todas essas etapas. Então, a gente tenta, por exemplo, ir nas escolas, mas não é uma possibilidade grande, porque a gente tem pouca gente e as escolas são muitas, né? São mais de 140 mil escolas atendidas pelo PNLD. Então, a gente está tentando criar esses outros canais de comunicação para que a gente possa estar mais perto. E aí não é para vigiar vocês, é para que a gente possa trabalhar junto, né? Na execução dessa política que é tão grande e tão importante para todo o sistema educacional. E aí, como vocês viram, esse ciclo ele dura 24 meses, um ano, 2 anos aí, para que tudo isso aconteça, né? Para que o livro chegue na escola. Bom, aqui eu trouxe uma foto do Colégio de Aplicação de 1971, essas meninas aí, se vocês conhecem alguém, finjam que não conhece, tá? Para a gente, né, não parecer velhinho, a gente vai fingir que não conhece. E aí, para fazer um apanhado mesmo, para a gente dar uma olhada nessa realidade em que vivíamos, né? E como as coisas mudam de forma tão rápida, tão rápida. A Josiane diz que o áudio está ruim. Tem nossa amiga Maria aí da cidade de Capela, da Escola Débora Cruz. Bem-vinda, Maria. Maricleide. Bom, e aí a gente vai respondendo as perguntas depois, tá, gente? Bom, e aí eu olhando para essa fotografia, né, que é um colégio aí de Aracaju, o colégio de aplicação, acho que vocês conhecem, alguém conhece aí? Digam aí se vocês conhecem. Como as coisas mudam, né, os uniformes, a própria postura dos estudantes, a coisa do que eram os conceitos de educação e de conhecimento naquele tempo, e o que nós temos hoje, né? E de como a gente teve esse tempo para ir amadurecendo, para ir construindo. Aqui eu trouxe uma foto recente. Não sei que escola é essa, talvez vocês saibam. Eu sei que é da rede municipal, uma escola que trabalha, por exemplo, inclusão, que são escolas inclusivas aí. Eu li a reportagem, achei ótimo, mas eu não vi a identificação da escola. Mas eu achei essa foto tão linda, com crianças tão felizes, que eu resolvi postar. E aí, se alguém conhece aí, me diga se conhece esses professores e essa escola. E aí a gente fica olhando como até a dinâmica dentro de sala de aula mudou completamente, né? São ambientes mais interativos, de construção conjunta entre, né, os professores e os estudantes, como o professor mudou a figura dele, né? Não mais aquela mulher sisuda, com a régua na mão, mas hoje pessoas que são o exemplo, o norte de conhecimento e de cuidado. Acho que nessa pandemia ficou muito claro o papel do professor na vida das pessoas. Quem tinha qualquer dúvida, porque eu nunca tive, teve certeza de como o professor é fundamental nesse processo, e que ser professor não é para qualquer um, né? Tinha muita gente que tratava a escola como se fosse um depósito de menino, deixa meu filho lá, né, para eu poder trabalhar, mas que percebeu que a escola vai muito além disso, né? Que a escola ela está formando pessoas, formando. A Virginia diz que conhece sim essa escola. Bom, e aí a gente precisa também refletir sobre os nossos próprios processos, né? De como a gente tem que melhorar. A gente está numa política pública que tem mais de 80 anos. E aí essa caminhada aí de quando saiu lá do Vavá viu a uva, eu acho tão engraçado isso, porque eu me lembro que eu achei na casa de uma tia-avó minha uma cartilha dessas que tinha assim, Vavá viu a uva. E aí eu ficava me perguntando quem era Vavá e por que ele tinha visto a uva. Eu era criança e não entendia muito desse processo, porque fui alfabetizada em outra realidade, né? E aí a gente ri muito hoje e tal, mas naquela época foi fundamental para a formação das pessoas. Tanto é que quem estudou nesse processo do Vavá viu a uva defende, né, arduamente, assim. Mas era um outro momento também, que na escola ia quem estudava, quem era o da família, às vezes, que podia estudar, que podia ser escolhido para estudar, porque não era para todo mundo estudar, era para quem tinha o dom, era para quem queria, né? Eu tenho um amigo
que é advogado e professor universitário, e aí ele fala assim, eu comecei a estudar porque o meu pai, eu fui para a escola, e aí meus irmãos não iam, mas eu gostava muito de ler e tal, fui para a escola. E aí o meu pai um dia, eu disse que eu estava com preguiça de ir para a escola. Ele falou, não, filho, não precisa ir não. E me deu uma enxada. E aí eu passei o dia, nos primeiros 15 minutos eu já tinha morrido já de cansaço. E aí ele me deixou o dia inteiro ali. E aí no outro dia eu estava louco para ir para a escola. E aí ele se formou e hoje é um professor, né? Ele trabalha com direito e dá aulas e tal, e é uma referência para muita gente. E como era assim mesmo, né? Tinha pessoa da família que muitas vezes ia estudar. E aí era mais fácil de controlar essas pessoas, era mais fácil de passar conteúdos para essas pessoas, quais fossem, né? Seja nome de rio, seja data, porque ele sabia que lá fora ia ser pior para ele, né? E que também era o que tínhamos, né? Era o que tínhamos. Até o processo da percepção de mundo era muito limitada, né? Hoje a criança com 5 anos ela tem acesso a um acervo de palavras que é maior do que muita gente teve até os 15 anos de idade. Então, é uma outra geração com outra percepção, com outra postura, né? E a escola agora é a escola de todos, não é mais a escola de quem queria estudar, é de todo mundo tem que estar na escola, mesmo que você não queira estudar, mesmo que seus pais não dêem valor ao conhecimento, eles são obrigados a te pôr na escola, e aí a escola também tem que lidar com isso, né? Como é que a gente agrega essas pessoas, como é que a gente trabalha tudo isso? Então, não dá para comparar esses dois mundos, né? E aí, como aquele material foi fundamental naquele momento, no nosso momento histórico ali de educação, e como é que hoje a gente precisa mudar um monte de coisa, e que vão rir muito dos nossos materiais no futuro, dizendo, nossa, que coisa arcaica, né? Mas eu acho que é esse o processo, é não parar e saber que a gente precisa continuar evoluindo. Bom, e aí eu trouxe um pouco dos números do PNLD, né? A gente distribuiu 150 milhões de livros na última distribuição, com um investimento de 2,3 bilhões de reais, todos eles facilmente rastreáveis, tá? As redes atendidas, 5.597 pelo nosso último levantamento, então praticamente todas as redes estaduais, muitas escolas federais, né, todas aquelas que atendem ao ensino médio, por exemplo, regular, e as redes municipais, a sua grande maioria é atendida pelo PNLD, né? Então a gente tem só o residual aí de algumas redes que não são atendidas, que não aderiram. Os estudantes, mais de 35 milhões de estudantes nos segmentos da educação básica, 147 mil escolas no nosso último levantamento, e aí 170 milhões de quilos de papel. A gente para as papeleiras do país para a produção do PNLD, né? É muito grande, mas por que é muito grande? Porque somos muitos, né? A esse atendimento que a gente faz, a gente conseguiria atender todos os habitantes de pelo menos 2 países da Europa, e às vezes 3, que tem país muito pequeno lá, 3, 4 países, a gente atenderia aos habitantes do país com o livro na mão, né, na casa deles. Então é algo muito gigantesco isso que a gente faz. E não fazemos sós, né? Tem muita gente envolvida. As pessoas pediram muito para falar um pouco sobre a resolução nova, essa de 2020, que é a resolução 12. Quando saiu o decreto do PNLD, o último, né, lá em 2017, algumas alterações vieram, e outras bem substanciais, assim, que precisavam ser absorvidas por uma resolução que regulamentasse isso. Nossa resolução anterior tinha muita coisa que estava aderente, mas tinha outras que não. E aí, nesse sentido, surge a resolução 12 de 2020. A Carol está dizendo que estudou lá, naquele colégio, né, Carol? Muito bom. O que essa resolução nova traz, para além da 42? O regime de mútua cooperação ele é acentuado, ele é fortalecido, isso a gente fez de forma muito consciente, de entender que a gente precisa trabalhar. O decreto anterior já trazia, o decreto novo traz, a resolução anterior já trazia, mas a gente entende que a gente precisa olhar para esse regime de mútua cooperação com outro olhar, não com o olhar de a obrigação de cada um, toma a sua obrigação, a sua, a sua, a sua. A gente precisa saber como é que essas obrigações se conversam também, como é que a gente se apoia, o nome é cooperação, não é atribuição, não é definição de responsabilidades, como é que a gente coopera para que o meu esforço, com o esforço de vocês, com o esforço dos Correios, com o esforço dos órgãos de controle, com o esforço de todo mundo, possa caminhar no mesmo sentido, e não cada um puxando para o seu lado e a gente gastando energia com coisa que não leva o nosso país para frente, né? O outro ponto é o controle social. A gente ampliou a participação, por exemplo, dos conselhos de educação,
nas escolas, nos conselhos de educação estadual e municipal, né? Nos conselhos escolares ali, então a gente traz os conselhos escolares, os APMs, os conselhos de pais e mestres para participar do PNLD e também a figura do bibliotecário. Ela vai vir participar do PNLD também, e isso a gente vai definir numa resolução específica, a gente vai regulamentar isso numa resolução específica, porque exige uma série de detalhes, como, por exemplo, municípios muito pequenos não têm condição de ter um bibliotecário. Ah, mas a lei diz que tem que ter bibliotecário. Mas a gente sabe que não há condição operacional para que isso aconteça. Então, o que a gente está propondo? Por exemplo, que haja consórcios de municípios, para ter um bibliotecário que cuide de vários municípios, que sejam municípios com mais de 2.000 alunos, porque municípios muito pequenos também não teriam condição disso. Então, uma série de detalhes que a gente vai caminhar junto para definir junto, né? Relatório anual das escolas. Então, a gente já vinha com essa percepção de que precisava ter uma prestação de contas mínimas de recurso, desse recurso recebido. Não é um recurso financeiro, não, mas é um recurso importante, é um recurso que houve investimento financeiro e que é um recurso, efetivamente. Como é que a gente cobra isso, né? Ou como é que a gente comprova que a gente fez o que tinha que ser feito, né? A maioria das denúncias que a gente recebe é sempre no sentido de, deixou o livro parado, não remanejou, jogou num depósito e molhou tudo. Teve um caso, eu não sei se vocês viram, eu fiquei extremamente constrangida, porque eu acho que a gente está vivendo num tempo em que as coisas constrangem, elas são tão absurdas que constrangem a gente. Uma gestora, né, uma pessoa que estava fazendo a gestão de uma escola, jogou os livros pela janela, no pátio da escola, foi jogando os livros que ela não queria mais pela janela, assim. O livro que estava vencido, o livro que, na verdade, com selo vencido, né? O livro que estava deteriorado, que estava lá guardado do jeito errado, que não tinha que ficar guardado, porque o livro não é para estar guardado, ela jogava pela janela. E aí, bom, a gente então acha que é bom para o gestor, para a escola, né, e para o programa que a gente tem esse relatório anual. Então, o gestor acabou o ano, ele vai lá, faz o relatório anual de tudo que aconteceu com relação ao PNLD e manda para a gente e deixa aquilo lá arquivado também. Manda para a secretaria. Então, mudou o gestor, teve alguma alteração, você tem aquele histórico do que aconteceu, né? Assinado por uma pessoa responsável, que executou aquelas ações. Então, a gente acha que isso vem ajudar todo mundo. Este ano de 2020 ainda não tivemos o relatório porque ele está sendo implementado. E aí a ideia da Karina é que a gente tenha um modelo já pré-estabelecido para vocês colocarem já direto no sistema e não precisar ficar fazendo um documento, cada escola fazendo o seu, né? A outra inovação é a introdução da educação infantil, porque o decreto passou, então, a estabelecer que a gente atendesse a educação infantil, e aí o ciclo passa de 4 anos. Então, a gente atendia anos iniciais, anos finais e ensino médio. Agora a gente atende educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Isso foi super bom, eu acho que é fundamental a gente ter materiais para a educação infantil, sejam eles quais forem. Quem tem filho em educação infantil sabe a quantidade de consumo de múltiplos materiais, com textura e com desenhos e com mensagens mesmo, né? Textos imagéticos para os meninos, como é importante isso. E às vezes, coitada da professora, ficava lá fazendo xerox de materiais. Então, eu acho que, ainda que a gente precise de uma construção conjunta para esse material, eu acho que pode ter muita coisa boa para os professores e para os alunos na educação infantil. Um detalhamento maior do modelo de adesão, o decreto trazia que a adesão tinha que acontecer, ok, só que o que aconteceu? A gente percebeu que muitos gestores entravam ali na secretaria, eram nomeados, no outro dia decidiam por aderir, por exemplo, um modelo de adesão que dissesse assim, não, é um livro só para toda a rede, porque o decreto permite isso, né, um modelo unificado de adesão. E aí, no momento em que a escolha acontecia, os professores sequer sabiam disso. Os gestores da escola não sabiam. Todo mundo escolhia seu livro, registrava em ata, colocava lá no sistema. Quando vinha para a gente, o modelo de adesão definido pela secretaria tinha sido unificado. O que nós fazemos nesse caso? Verificamos a escolha de cada escola e aquela que tenha maior quantidade de escolhas realizadas, aquele material, por exemplo, de português, ele é definido para todas aquelas escolas daquela rede, ou daquele grupo que a rede definiu como unificado. E aí, quando chegava esse livro na escola, o professor dizia, mas não foi esse livro que eu escolhi, está aqui, ó, na comprovação do CIMEC, não foi esse. E aí a gente informava, não, o seu modelo é unificado, é por isso. Ele, como assim modelo unificado? Como eu não fiquei sabendo, o professor não soube, o gestor não soube, ninguém soube. Então a gente colocou na resolução que é preciso
que essa decisão seja tomada com o colegiado, né? Porque, afinal de contas, quem vai usar o livro é o professor, quem vai lidar e fazer a gestão do livro é o gestor escolar, então ele precisa saber, né? Ele precisa participar dessa decisão. Então, o gestor municipal de educação ou estadual de educação, ele precisa estar em contato com o seu colegiado, com as escolas todas participantes da sua rede, criar um documento em que comprove que houve essa discussão sobre o modelo, para, enfim, mudar o modelo que está lá, né? E eu acho que isso é fundamental, porque aí você envolve todos os partícipes no processo decisório de que material vai ser usado. E faz muito sentido em alguns casos, mas em outros não faz sentido nenhum, né? A gente tem realidade muito diferente, às vezes, em escolas vizinhas ali, porque já aconteceu comigo, né? De trabalhar numa escola ser uma realidade e na outra ser outra completamente diferente. E eu dar aula nas duas. Então, isso é muito peculiar, né? De cada lugar, de cada situação. E aí a gente incluiu também as instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos, aquelas especificamente que são conveniadas com o poder público, que atendem a educação infantil, a educação do campo e agora a educação especial. Elas podem ser atendidas com materiais de PNLD. São aquelas que constam lá no Fundeb, aquelas escolas que recebem recursos do Fundeb. Por quê? Porque estão trabalhando como se públicas fossem, né? A prefeitura faz um convênio com essas instituições porque ele não tem condição de atender, por exemplo, a educação infantil, então ele faz um convênio com a creche e esses meninos passam a ser atendidos. Mas são especificamente essas instituições de educação infantil, de educação do campo e de educação especial, exatamente de acordo com os critérios que estão estabelecidos lá na lei nova do Fundeb. A gente recebeu uma reclamação de uma escola que era filantrópica, por que não abriu a escolha do PNLD 20 anos finais para a gente? Porque o decreto está dizendo que a gente tem direito. Não, o decreto está dizendo que tem direito aquelas conveniadas com o poder público de acordo com a lei do Fundeb, e a lei do Fundeb diz que é só para a educação infantil, e para essas duas modalidades que eu falei, e especificamente aquelas filantrópicas conveniadas com o poder público. Já imaginou, gente, se a gente fosse atender todas as escolas filantrópicas desse país, né? E com que critérios seria? Muitas escolas, inclusive, recebem matrícula, enfim, tem que ser plenamente gratuita, tem toda uma exigência. Bom, isso foi os pontos principais da resolução nova. E aí, para falar com vocês sobre os desafios que a gente tem daqui para frente, né, nesse mundo novo em que a gente vive, eu acho que a palavra-chave é integração, né? Quando eu falei de conexão lá na frente, era muito nesse sentido, de que a gente precisa se integrar, a gente precisa caminhar juntos, porque os desafios são gigantescos, a gente está todo mundo trabalhando, eu, felizmente, tenho os contatos que eu tenho com as redes, tanto nas secretarias como nas escolas, são de pessoas extremamente sérias, extremamente comprometidas, que fazem a sua parte, tenho muito orgulho de participar dessa rede, acho que vocês fazem a diferença na comunidade onde vocês vivem, e eu entendo que existe um esforço muito grande aí. Então, quando a gente se integra, eu acho que a gente consegue fazer mais, né? E aí, um dos pontos principais é ter resultados mais assertivos, ou seja, a quantidade de livros chegar certo na escola. E aí, a nossa ideia, então, bom, eu tenho que olhar para o censo? Tenho. Como é que é formado o dado do censo? Por meio de declaração das escolas, então é declaratório, né? A gente precisa ter o cuidado, e vocês que estão na rede, eu acho que vocês são pontos fundamentais para acompanhar isso de perto, verificar como é que está sendo feito esse registro, porque a vida é tão louca dentro da escola, às vezes vem um momento de censo, de prazo de censo, que é impossível a pessoa pensar para fazer aquilo. E talvez fosse fundamental que em cada rede tivesse alguém cuidando disso, dizendo, olha, porque o censo escolar, ele não impacta só no PNLD, ele impacta no PDDE, ele impacta no PENAT, ele impacta em responsabilização do gestor se indicar errado, entendeu? Tem várias sindicâncias abertas por gestores que indicaram a quantidade de alunos que não existia na escola. Então, isso é muito, muito sério. A gente precisa, e assim, o orçamento é limitado. Quando alguém diz que tem um alunado muito maior do que tinha, ele está tirando de alguém, porque esse alunado não vai ser contado em outro lugar. E a gente tem um orçamento que não é infinito, né? Se dobrar a quantidade de alunos, vai dobrar a quantidade de livros e tudo bem. Não vai, porque a gente tem um orçamento limitado. Então, a gente tem que ser muito responsável nesse momento. Do lado de cá, a gente tem que fazer a projeção, como eu disse para vocês, né? O que a gente está tentando? É ter cada vez mais um modelo de projeção mais embasado em evidências, em metodologias já ratificadas, cientificamente, inclusive. A gente conseguiu desenvolver o ano atrasado essa metodologia, testou o ano passado, está testando novamente e está fazendo aquele ajuste fino, assim, aquele
aquela coisa de verificar passo a passo para ver como ela vai melhorar. Isso é o nosso esforço para que fique cada vez mais seguro a quantidade de alunos. Tem um fator aí que é, os meninos mudam de lugar, né, o tempo todo, e quanto a isso a gente não pode fazer nada. A gente pode trabalhar com remanejamento, né, e a gente pode entender que isso seja, então, a exceção, que a gente consiga conversar, se conectar para que isso seja o mínimo possível o prejuízo. A gente também está desenvolvendo a questão dos livros digitais. Foi um pedido muito grande das secretarias agora nessa pandemia. Nós, infelizmente, não conseguimos atender vocês pela seguinte questão. Os editais saem com 2 anos de antecedência. Em todos os editais constavam lá que os livros mesmo, eles iam ser entregues impressos. Com base nisso, as editoras fazem contrato com os autores dizendo, não, eu asseguro que o seu livro vai ser só impresso. Você entende a diferença que faz para um autor isso? O autor fez um contrato com o livro impresso. De repente, a versão digital dele está solta por aí, ele não sabe como. E aí, como é que ele vai saber o quanto a editora vendeu de verdade? Enfim, uma série de coisas envolvidas nesse processo que é um processo comercial também, né? E de direito autoral e tudo, que a gente entende que não tinha como, você não pode quebrar uma regra no meio do jogo, né? Mas aí qual foi o nosso esforço? A gente não tinha modelo de distribuição, por exemplo, de material digital. A gente se preocupava demais com a proteção do dado do aluno. A gente não pode simplesmente pegar uma plataforma e dizer, ó, editor, abre uma plataforma aí que a gente vai dar acesso aos alunos. Porque ela vai ter acesso aos dados de 35 milhões de estudantes. E 35 milhões de pessoas que são mercado consumidor hoje e serão nos próximos 20 anos. Então, tem uma lei de proteção aos dados que a gente precisa preservar do nosso alunado. Dos professores também, impressionante como tem a série de professor, sobre o professor para que ele preencha cadastros e fichas de cadastro com todos os dados, e aí coloca CPF ali do professor, e telefone pessoal, e e-mail, e aí isso vira dinheiro no mercado de dados, né? Então a gente não pode facilitar. Então tinha esses 2 pontos, que era o direito autoral de um lado, que a gente tem que preservar, e o direito e a proteção do dado do alunado e dos professores, que a gente também tem que preservar. E aí a gente foi pensar no modelo para construir. E aí a gente está construindo esse modelo, não sem muito sacrifício, não sem muita dedicação, não sem muito empenho da equipe mínima e reduzida. A gente está construindo para que no próximo edital, que saiu agora, a gente já possa ter isso. E qual é esse próximo edital? Primeiro de 2023, que é anos iniciais. Aí a gente vai ter um livro digital. Um livro digital que a escola vai ter acesso, vai poder passar para o aluno, né? Ele vem com recursos, não é só um PDF. Então eu acho que a gente vai caminhar de um jeito seguro, de um jeito correto, a partir desse modelo. E, por último, a gente está tentando desenvolver, então, recursos para a gestão de vocês na ponta, dos gestores escolares, das secretarias. Então, a Karina está trabalhando num painel aí de dados que vocês vão ter em tempo real. A gente desenvolveu o primeiro modular de remanejamento, de reserva técnica no nosso sistema, eles sempre são prioritários. A gente está tentando achar canais de comunicação mais efetivos. A gente está desenvolvendo esses encontros estaduais. A gente fez encontros regionais. A gente precisa, então, ir se acercando mais e mais de como vocês estão trabalhando e vocês entendendo um pouco como estamos, para que a gente possa caminhar nessa conexão, né? E aí eu falo em interconexão agora, que não é mais a conexão entre dois processos, né? É uma conexão entre muitos processos, entre muitos sistemas, entre muitas pessoas, né? Então a gente sabe da complexidade dos processos em que a gente está envolvido, e aí eu acho que o que a gente precisa fazer é essa interconexão, porque aí a gente bebe do processo de vocês bebem do nosso, e a gente consegue se fortalecer com isso, né? Por último, eu trago aqui uma imagem do nosso encontro regional. A gente estava planejando fazer esses encontros em todas as regiões do país, fizemos no norte, fizemos no sul, fizemos no centro-oeste, ficou nordeste e sudeste para fazer, nordeste seria o próximo, se não me engano, mas aí veio a pandemia e aí a gente teve que abortar. Mas aí nasceu os encontros estaduais, né, que são esses que a gente está fazendo, e que eu acho que são muito válidos, porque a gente tem gente de Laranjeiras, por exemplo, como a Tereza, que talvez no encontro regional não conseguisse ir, né? A gente tem gente de outros lugares aqui que eu gostaria de chegar e que eu não consigo chegar de outra maneira se não for por meio desse caminho aqui, né? Então eu acho que vale muito a pena. E tá cheio de gente de Laranjeiras aí, hein? Laranjeiras está bombando.
Muita gente de Laranjeiras, nossa, tem gente de São Cristóvão, então eu acho que vale muito a pena esses encontros estaduais por isso.